E aí galera, tudo jóia? Tá começando o podcast O Quase Adulto. Hoje eu tô aqui pequenininho, né? Já vou avisando, tem vídeo esse episódio, tem câmera, vocês podem ver no YouTube, né? É isso que eu quero dizer. Então, se você prefere assistir podcast e não gosta de ouvir, você pode ficar à vontade para ir lá no YouTube e ouvir. Inclusive, já aviso para vocês aí, vocês podem se inscrever, por gentileza. Isso vai ajudar bastante na minha produção. E apoia-se, tem apoia-se lá também, tá aí tudo na descrição. Tem chave Pix também, para quem quiser dar um fortalecimento financeiro aí pro projeto, pro podcast. A gente já produz isso aqui há 1 ano e 1 mês, praticamente. Já passou, tá quase 1 ano e 2 meses. Então é um motivo, é algo bom, tá produzindo há um tempo aqui já. Mas algo que é ruim é o tema de hoje, e acho que até por um motivo de tentar dar uma equilibrada no tema com o contexto, eu decidi que eu vou gravar aqui com alto astral, eu tô bem falante, tô com uma roupa até colorida, digamos assim, então eu vim trazer um pouco de positividade para um tema que não é muito positivo, que é frustrações. Por que que eu decidi esse tema? Eu acho que frustrações. Peraí, deixa eu só pegar meu óculos, galera, que eu esqueci de pegar meu óculos. Foda que aparece ali o reflexo da minha ring light, olha que bonita a luz. Enfim, não atrapalha. Frustrações. Eu acho que eu tenho vivenciado, de certa forma, algumas frustrações, e isso talvez me deu inspiração para fazer esse episódio. O que é uma frustração, né? Eu fui tentar definir isso aqui, pensando um pouco no tema. E eu acho que frustração é resultado de expectativas que não se concretizaram. Acho que quando existe uma expectativa, isso já elimina a possibilidade de você ter uma surpresa, por exemplo. Mas quando você tem uma expectativa, você pode ter ela superada, o que não vai ser tão surpreendente para você, não vai ser tão marcante, porque muitas vezes elas não vão ser superadas. Mas é muito comum quando você tem expectativas que você se frustre. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, esperançosa. Eu sempre tive expectativas altas. E, tipo, por exemplo, quando eu ia sair com os meus amigos, eu sempre esperava que o rolê fosse memorável. E eu acho que eles me deram bons motivos para ser assim. Meus amigos são ótimas pessoas. E isso favoreceu muito para que a minha noção de rolês e expectativas para isso fossem as melhores possíveis, né? E então acho que essa expectativa positiva, essa visão da vida, de acreditar que as coisas vão dar certo, que vai ser tudo bem encaminhado, é, me acostumou a ser é, até meio coach às vezes nas paradas, sabe? Ter uma ideia de que se você pensar positivo, você vai atrair coisas positivas, talvez. Então sei lá, eu acho que eu sempre tive esse ponto de vista, né? E eu acredito que é, por ser assim, eu nunca desenvolvi muitos quadros depressivos, por mais que seja comum do jovem, né? Do jovem, caralho, tô falando como um idoso. Mas não extremamente depressivo, as coisas deram certo e uma vez por ano algo dava muito errado, sabe? E ultimamente eu tenho observado isso mudar. Ultimamente eu digo já tem alguns anos, mas que 2021 está sendo o auge das frustrações. Eu acho que isso tem acontecido desde 2007. Sete não, que isso, 2007 eu tinha 5 anos. Desde 2017, por quê? O que que aconteceu? Eu sempre estudei numa mesma escola, né? De 2009 até 2016. Então, é um tempinho considerável, né? Dá o quê? 7 anos, né? Vamos dizer que é 7 anos. Se não for, desculpa. Mas o que que aconteceu? Em 2017 eu fui para uma outra escola e eu entrei num ambiente lá que eu não conhecia ninguém. Então eu fiquei muito sozinho, muito perdido mesmo. Acho que a palavra é perdido. E eu não conseguia me encontrar ali, eu não achava amigos, não conseguia fazer amigos, eu tinha muita dificuldade, até porque eu entrei numa sala que todo mundo já era conhecido, já era brother, então eu entrei ali meio de
intruso. Isso desenvolveu um quadro muito forte de ansiedade em mim. Eu já até conversei com os meus amigos depois e eles falaram, pô, talvez a gente é meio fechado mesmo. Mas enfim, né? São os meus melhores amigos hoje em dia, né? Acho que até por essa dificuldade tem que valer a pena, pelo amor de Deus. Isso, né, no começo do ensino médio, isso. Então eu desenvolvi uma ansiedade que me fazia ir pro banheiro. Tipo, todo dia na aula eu tinha que sair no banheiro pelo menos uma vez ou 2 vezes por dia pra vomitar. Porque isso ia me deixando nervoso, ansioso, e eu começava a tremer, eu não sentia as pernas, não sentia o meu corpo. E aí eu falando, pô, que merda é essa? Eu nunca tive crise de ansiedade antes e aquela foi a primeira vez. Então, foi complicado, né? O auge disso foi mais pro final do ensino médio. Gente, eu tô olhando aqui, porque eu tenho um roteiro, tá? Eu não posso esquecer muito tudo que eu vou falar. Então, enfim, né? Eu tenho aqui um roteirinho. Podcast tem roteiro. Só pra eu não esquecer também, tá? Então eu já vou abrir no jogo aqui pra vocês também, né? Fazer uma vírgula, um parênteses. O auge disso foi o fim do ensino médio, em que eu estudei muito o ano inteiro. O terceiro ano meu foi bem complicado nessa questão. Tinha prova direto, simulado direto, eu fazia tudo muito certinho. Tá, dava pra ter estudado mais? Dava, mas eu não era um estudante que queria medicina, por exemplo. Então, eu queria administração na época, inclusive. Então, era um curso que pra mim, pô, ia dar certo, até porque eu já tinha passado na faculdade 2 vezes. No segundo ano eu passei para agronomia e no terceiro eu passei para ciências econômicas, né, que é a economia. E então, pra mim, passar no Enem seria algo só beleza, eu vou lá fazer a prova porque eu vou lá, tipo, garantir o resultado, sabe? Eu tinha muita confiança. Não chegava a ser uma soberba, mas eu acreditava muito no meu potencial porque eu também não era um aluno muito ruim. Então eu tive essa situação que eu estudei, dei meu melhor na prova e eu fui muito mal. Muito mal, assim, eu tirei uma nota que não dava para passar em administração, que não é um curso deveras concorrido. Não é direito, não é engenharia, não é medicina, tá? Vamos pegar esses, por exemplo. Até para não menosprezar também, né? Enfim, essa foi uma frustração que eu tive de ter ido mal nessa prova. Foi um choque de realidade muito grande. E logo eu fiquei, pô, que merda, né? Não passei, mas logo o cursinho começou direto, assim. E em 2020 eu joguei pra frente essa minha. Isso que eu senti. Eu joguei pra frente, falei, eu vou resolver isso aqui depois. E era algo que eu já deveria ter começado a aprender a lidar ali. E aí, 2020 veio a pandemia, né? Isso me afastou de muitas pessoas, porque o meu pai ele tem uma condição no coração, ele é um cara que fez cirurgia, pau, o coração dele já foi pra fora do corpo. Olha que louco. E aí eu tinha muito medo de sair, pegar corona e trazer o corona pra casa, né? Isso me afastou de muitas pessoas, mas incrivelmente eu comecei a namorar na pandemia. Olha que louco. Pois é. E eu acho que o namoro, uma das coisas positivas do namoro, foi que eu me sentia querido o suficiente todos os dias, sabe? Tinha alguém ali pra me amar, pra me dar atenção. Então, carência afetiva não era algo que eu sentia. Acho que, por mais que eu sentisse falta dos meus amigos, a união de namoro que satisfazia essa carência afetiva e ter alguém pra conversar todo dia fez com que eu lidasse melhor com essa falta dos meus amigos e eu não sofri tanto quanto talvez eu sofreria, né? E num período auge de pandemia, essas pessoas conseguiam se ver, eles moram mais perto também, eu moro um pouco afastado da casa deles, então não dá para manter tanto proximidade, é natural. Enfim, a gente já ia se afastar porque fim de ensino médio, cada um vai para um canto, mas acho que a pandemia afastou de um jeito que só ela conseguiu afastar. Então, eu acho que depois de um tempo eu fui ver esses amigos e as pessoas estão com a mesma cara. Eu não acho que todo mundo mudou muito, mas eu tô com um problema para conversar com elas na mesma língua, sabe? Eu acho que a gente não conversa muito o mesmo papo, porque eu não entrei na faculdade, a maioria deles entrou ou arrumou um emprego, então isso me tira às vezes do debate comum que tem na mesa, sabe?
Outros amigos antigos também, que eu já não ia ter papos que fossem congruentes, sabe? Que não iam se encaixar. Hoje eu tenho muito menos. Isso me frustra, porque no período de pandemia eu meio que pausei a vida, mas todo mundo deu uma desacelerada, no caso. Eu parei com a vida, entendeu? Eu vivi um capítulo ali da minha história que foi um spin-off, praticamente, sabe? Se minha vida fosse uma série, vamos dizer, fazer essa analogia. E eu tenho me sentido deslocado em lugares que eu não me sentia. Isso me frustra por causa de sempre ter tido aquela expectativa boa de que as coisas iam ser ótimas, que o rolê ia ser memorável, e como muitas vezes foi, sabe? E outro aspecto também que eu tenho sofrido, nem vale a pena muito entrar, mas relacionamentos amorosos. Porque relacionamentos amorosos, para um adolescente, é algo muito intenso, bota fé. Acho que vocês sabem do que eu tô falando. É uma situação nova, diferente, que você nunca vivenciou, que provavelmente você vai ter as suas primeiras experiências. Primeiro beijo, primeiro amasso na gata, primeiro amasso no gato lá, né? Se você gosta de beijar homem, enfim. E depois que eu terminei, cara, é complicado, né? Tipo, um namoro você tem ali todo dia essa carência afetiva suprida. Então, não me via muito autossuficiente ou beleza, só eu consigo lidar com isso tranquilo. Sou solteiro sim e sou feliz. Nunca fui muito assim. Mas quando você perde essa situação no término, você busca isso em outras coisas. Tem muita gente que vira alcoólatra. Eu não virei alcoólatra, não, mas eu tive que começar a voltar a ver meus amigos, por exemplo, sabe? Comecei a ficar o tempo inteiro conversando com eles. Foi a época que eu mais produzi aqui pro podcast. Se você pegar, no meio pra trás do ano, foi a época que eu mais produzi, que eu fiz muita coisa pra cá. Muito que eu precisava ocupar a mente, buscar fazer coisas. Isso até a gente já falou no episódio lá com o Damian, que é o Se Você é Emotivo, Racional. Os cachorros tão foda hoje, hein? Tão ouvindo? O maluco aí deve estar tendo jogo do Flamengo, sei lá. O maluco tá foguetando aí. Enfim. Foi um período complicadinho, né? Vamos dizer assim. Mas nem sempre isso é suficiente também. Por mais que você se lote de coisas pra fazer. Ó os cachorros. Aí, ó. Vocês querem um ambiente tranquilo pra gravar? Lembra de ir lá no Apoia-se. Vamos financiar um lugarzinho aí pra conseguir gravar com tranquilidade. Eu fui buscando maneiras de repor isso que faltava, né? Mas nem sempre eram suficientes, sabe? Outra coisa que é muito frustrante é a autoescola. Eu sempre quis dirigir bastante, sempre quis. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos, eu gosto muito de carro, gosto muito de Fórmula 1. Pra quem me acompanha lá no Arena 34 sabe disso, eu sempre tô lá postando coisas de Fórmula 1, então eu gosto muito de carros e dirigir. Essas coisas sempre me atraíram muito bastante, é foda. Porque eu, eu sempre quis muito, e aí eu ficava ansioso, eu já tô na fase de tirar a habilitação, só preciso passar na prova. Mas eu já reprovei algumas vezes, porque eu fico muito ansioso e acaba que, às vezes, teve uma vez que eu fui fazer a prova da autoescola e o carro deu problema. O carro, eu não tive culpa. O carro deu problema na embreagem, aí se você tá curioso, deu problema na embreagem e, tipo assim, o carro ia morrer e eu tive que usar o acelerador, tava fazendo ré, tava na baliza, enfim. Me fudi já algumas vezes aí. E é muito caro, sabe, mano? E aí você vai perdendo a vontade, sabe? A primeira coisa que você fala quando você sai de uma reprovação é: eu não quero fazer isso nunca mais. Vou buscar outra alternativa, não quero mais, entendeu? E é foda, cara, é muito ruim isso. Então, eu acho que também, voltando um pouco aos relacionamentos amorosos, é, é frustrante ao nível de que eu não quero falar com ninguém, tipo, dar em cima de alguém novo, ou conhecer pessoas novas, porque eu já imagino que vai dar errado. Então se eu crio o mínimo de fé que talvez, tipo assim,
talvez pelo menos eu beije a pessoa, vamos dizer assim, né? Aí eu tomo na jabiraca, entendeu? O mínimo de esperança já acaba comigo. E outra coisa que me frustra também é o podcast. Eu acho que o podcast me frustra porque claramente eu acredito muito, né? E já acreditei talvez até mais no meu programa aqui. E acho que talvez faltou trabalhar para que ele se sustentasse melhor, trazer conteúdos melhores, me esforçar mais, ter um conhecimento em geral do que eu estou fazendo. Então, acho que é uma frustração que se autorregula, sabe? Que se automantém, porque eu não produzo porque não tenho o resultado que eu queria, e por não ter o resultado que eu vou querer, eu deixo de produzir, porque eu vou perdendo a fé nas coisas, entendeu? E eu acho que isso é difícil demais de lidar, sabe? Bem complicado, essas coisas foram ficando evidentes pra mim, era algo que eu precisava abrir meu coração. Mas eu acho também que se tem alguma contrapartida das frustrações, é que as frustrações são o que se pode te trazer algo positivo é resiliência, tá ligado? Eu sempre odiei essa palavra, eu achava que era frase de rabeira de caminhão, sabe? Um negócio bem assim, feio, bobo, eu achava que não tinha nada a ver. Mas o Gaules me fez olhar isso com outros olhos, porque ele foi um cara que sofreu muito, mas que se manteve de pé o tempo todo. Eu acho que é aquele roteiro do filme do Rock, que ele tá falando pro filho dele que não importa o quanto você vai bater, e sim o quanto você consegue apanhar e continuar tentando. Eu acho que era algo assim. E eu aplaudo muito todas as pessoas que fazem da resiliência algo realmente grandioso, que faz com que isso seja algo, tipo, chegar até aqui é resultado de resiliência. Eu acredito que seja. E esse é o caminho para o sucesso, sabe? Não é fácil. A vida não é fácil, mas eu tenho tido um acúmulo de coisas dando errado que vem me deixando triste pra caralho. Triste. Triste de verdade. Mas parabéns para todo mundo que já conseguiu um resultado depois de se esforçar tanto. Eu acho que isso me dá um pouco de esperança de que talvez eu deva continuar tentando o podcast, talvez tentar estudar mais para passar no próximo Enem, talvez conhecer pessoas novas, me reconectar com os meus amigos que eu me sinto desconectado, que são pessoas importantes para mim, claro, eu não ia falar disso se não fosse importante para mim, né? Eu acho que a esperança é a última que morre, né? É a última que tem que morrer, mas eu tô tentando matar a esperança antes da hora dela se for, né? Entendeu? Se ir sozinha. Então, talvez isso tenha sido ruim, porque eu entro nas coisas sem expectativa e talvez eu não dou o meu melhor. O próprio podcast, igual eu falei, eu preciso rever a minha maneira de construir o meu conteúdo, eu preciso rever a forma que eu vou conversar com os meus amigos, como que eu vou fazer as coisas do jeito certo, pra não perder essas coisas. Tem semanas que eu tô falando pra algumas pessoas que o quase adulto vai acabar, que eu não quero mais. Mas acho que isso é só frustração da minha mente, falando mais alto. Mas enfim, eu precisava abrir a minha mente um pouco pra falar sobre isso, frustrações. E se você já passou por algo parecido, eu espero que você tenha conseguido sobreviver a isso, que você tenha conseguido passar numa prova de direção, por exemplo, que é algo que eu quero muito fazer, passar no Enem, se você quis muito isso um dia, namorar a gatinha lá que você tá querendo. Também que eu não quero namorar mais não, nunca mais. E que a resiliência tenha sido o resultado de um trabalho de várias frustrações que você teve, mas que te levaram longe. Acho que é isso que eu preciso pra mim, né? Enfim, o episódio de hoje foi esse. Eu não tinha muito mais a acrescentar. Eu acho que a gente pode melhorar esse conteúdo. Eu posso melhorar, eu sei que eu posso melhorar. Mas tem coisas que você tem que acontecer de um jeito, vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Então essa é a fase atual do quase adulto, essa é a minha fase atual, porque essas pessoas se misturam. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo que a gente teve aqui. Né? Só eu conversei, porra. É um podcast, só eu falo. Chegou mensagem no meu zap, hein? Depois eu tenho que olhar. E
Se você gostou, por favor, dê um like aí. Se você tá ouvindo no Spotify, manda um seguir lá. Dê o seu feedback no YouTube. Dê o seu feedback no Instagram também, @quasadulto. E sigam acompanhando, tá? Um abraço pra todo mundo.